Na cabana onde passei os últimos anos da minha vida, havia um estranho inumano. Esperar o inesperado era algo que Cole Vance há muito tempo havia deixado de fazer. Você perdeu esta batalha por causa da sua mentalidade tola. Quando você estava em Marte, qualquer coisa fora do comum poderia acontecer, como uma tempestade de areia destruindo seu abrigo ou um buraco se abrindo em seu oxigenador. Isso significava que o seu aquecedor decidiria morrer aleatoriamente novamente, o que significava que você acordaria no meio da noite com gelo subindo pelo seu rosto. Por essa razão, a constatação de Cole de que o aquecedor havia morrido na manhã seguinte não o surpreendeu. O fato de que alguém estava sentado ao lado dele, no entanto, o pegou de surpresa. Definitivamente não era um humano. De pé alta e esbelta, mas poderosa, sua pele brilhava prateada na luz fraca das brasas do fogo que se apagavam, e seus olhos eram violetas e brilhantes como o céu da terra, momentos antes do anoitecer. Suas expressões eram de uma paciência serena, como se ela estivesse esperando que ele despertasse novamente. Dizendo, "Eu sou Lashara", ela continuou. Ela tinha uma voz firme quase musical, segundo Cole, e este foi meu lar muito antes de ser o seu. Cole olhou para o lugar, piscou e esfregou os olhos. "Está bem", ele sussurrou. "Ou eu finalmente surtei, ou você realmente existe. Nenhuma dessas opções é particularmente reconfortante." Lisa permaneceu imóvel. Enquanto Cole se sentava e se aquecia esfregando as mãos, ela não fez nada além de observar. Embora sua memória ainda estivesse turva do sono, suas reações instintivas eram rápidas o suficiente para guiá-lo. Isso era particularmente verdadeiro na área de seu cérebro que anteriormente o alertara contra se aproximar de estranhos em Marte. Parado sobre sua cama, ele lançou um olhar para o cortador de plasma que mantinha. "Certo", ele afirmou. "Então vou fazer a pergunta óbvia. Quem diabos você é?" Lara inclinou a cabeça como se estivesse pensando seriamente no assunto. "Meu nome é Katari", disse Cole com um olhar desconfiado. "Bem, eu não vejo sentido nisso." Ela disse fluentemente que não iria. "Ninguém da sua espécie se lembra do nosso grupo." Cole não estava esperando a resposta. No entanto, ele não tinha a intenção de ficar aterrorizado. "Ainda não estou pronto." Em sua tentativa de entender as coisas, ele apenas gemeu, passou os dedos pelo cabelo desgrenhado e se mexeu na cama. Com os pés descalços, pressionados contra as finas paredes de metal como um predador paciente, o cavaleiro marciano sentiu o chão frio de sua pequena casa. Uma inquietante quietude permeava o interior apesar do vento uivante lá fora. Quando ninguém falou, Cole finalmente se manifestou. "Então", ele disse. Ele perguntou se os Katari costumavam invadir as casas das pessoas ou se isso era uma exceção, e Lashara lançou-lhe um olhar incompreensível. "Seu lar está em cima de algo que nunca foi seu para reivindicar", Cole disse com desaprovação. "Para mim isso soa como uma maneira muito legal de me dizer para ir em uma aventura." Nem a refutou nem a confirmou. Ao contrário, ela se levantou com uma fluidez quase sobrenatural, sua pele prateada, refletindo a fraca luz de seu farol de resgate. Cole, cuja mente ainda estava atordoada pela revelação de que um extraterrestre havia invadido sua cabana, finalmente agarrou o cortador de plasma. Em vez de levantá-lo, ele simplesmente o colocou em seu colo e bateu os dedos no cabo. A arma chamou a atenção de Lara. "Isso não vai te ajudar. Eu me senti melhor mesmo que Coleside soubesse disso. Além disso, meu foco agora é no bem-estar mental." Em algum lugar entre o prazer e a pena estava o som que Lara produziu. Não era fácil discernir. Cole estava realmente curioso e queria saber de tudo, desde "O que diabos você está fazendo na minha casa?" até "Você pretende devorar meu rosto?" No entanto, ele hesitou em fazer qualquer uma de suas muitas perguntas devido à presença dela.
ela também não parecia ameaçadora. Certamente não de uma maneira que se adequasse a uma intrusa. Era problemático para ele, pois ela parecia se enturmar com os locais, mesmo que ele fosse quem realmente residia lá. Enquanto abaixava o cortador de plasma, ele acabou dizendo: "Tudo bem. Por que voltar agora? Estou aqui há 5 anos. Vamos imaginar por um segundo que eu te acredite que este lugar costumava ser seu, ou de seus ancestrais, ou o que for. Por que não estar lá mais cedo?" Lishara perguntou, seus olhos violetas brilhando com um brilho curioso. Ela não mostrou nenhuma emoção. Cole franziu a testa porque algo mais também havia reaparecido. "Para que eu leve você a sério, você precisa ser muito menos evasivo." Ela suspirou suavemente. Ajoelhou-se no centro do quarto com uma mão no chão e prosseguiu com cuidado. Nada aconteceu por um breve instante. Depois disso, houve um pequeno tremor discernível na terra. O que diabos? O processo foi iniciado por Cole. Lishar retractou seu aperto. "Algo está debaixo de nós. Algum artefato perdido há muito tempo da época antes de sua espécie caminhar sobre a terra. Nesse mesmo momento, começa a se mover." Embora ele fosse bastante sábio, Cole apenas falava o que lhe vinha à mente. "Eu acho isso ótimo. Pelo que entendi, você está insinuando que todo esse tempo eu estive residindo em cima de um antigo pesadelo extraterrestre. Ótimo. Adoro absolutamente isso. Fantástica anúncio." Ele era sarcástico, mas Lear não era. De pé, ela caminhou até a porta. "Por favor, venha e veja por si mesmo." Cole hesitou, embora se pudesse argumentar que isso era coisa de filme de terror. Por outro lado, ele havia perpetuamente exibido os traços de um idiota que ativamente buscava travessuras. Pegando seu casaco, ele suspirou e seguiu a estranha mulher de pele prateada pela noite marciana. Havia um jeito de o vento marciano entrar em todos os tipos de áreas inesperadas. Nos próprios ossos de Cole, através das fendas de sua cabana e sob seu colarinho. Você também não poderia fechar os olhos para aquele vento. Era árido e irregular, e cheio de areia, que se você não tivesse cuidado, poderia entrar nos seus dentes. O vento não era a coisa mais perturbadora para Cole no momento, no entanto. Ele estava sendo seguido por uma mulher, se é que se pode chamá-la assim. Seu próprio andar assemelhava-se a um cambalear de um bêbado em comparação com os movimentos elegantes de Lisa. Parecia que ela não estava apenas atravessando o deserto marciano, mas sim flutuando acima dele, enquanto o vento girava poeira ao seu redor a cada rajada. Portanto, Cole a perseguiu, enquanto gritava seu nome. "Vou me arrepender de te seguir. Ou será que esta será uma daquelas situações em que percebo que meu erro de julgamento é óbvio?" Apenas depois que já aconteceu, Lear permaneceu imóvel. "Não olhe para trás agora. Fazer isso só aumentará seu arrependimento." Em vez de tranquilizar Cole, fez uma careta. Seguindo-a, ele passou pelo chalé e pelo local onde havia fracassado miseravelmente ao cultivar batatas. Eles continuaram em direção a uma extensão de dunas que nunca o impressionara. Com uma expressão de profunda devoção, Lishara desacelerou à medida que se aproximavam de uma colina em particular, seus olhos violetas cintilantes buscando a terra. Seus dedos prateados tocaram a areia enquanto ela se ajoelhava. Cole cruzou os braços neste ponto. "Como isso me parece ser areia adicional, você precisará fornecer informações mais precisas." Com deliberada lentidão, Lera ignorou-o. A mão dela estava plana no chão quando ela fez isso. Os eventos iniciais eram inertes. Então, apenas um pouco, sentiram um zumbido vindo da terra abaixo. Endureceu, Cole se enrijeceu. A areia se moveu, espalhando-se como a superfície de um lago, e alguém disse: isso é novo!" Algo enorme estava começando a emergir debaixo da poeira, e Lara se levantou e deu um passo para trás. Uma estrutura brilhante e elegante sua superfície,
cintilando levemente no ar rarefeito marciano. Cole inalou profundamente e lentamente. Claro, isso certamente não é uma pedra. Enterrado profundamente sob a terra, o artefato brilhava com uma luz azul pálido, enquanto sua superfície estava adornada com símbolos há muito perdidos. Lara se aproximou seus dedos, esboçando delicadamente um sinal. Sussurrando enquanto fazia isso, um painel deslizou para abrir, revelando uma abertura estreita que poderia acomodar uma única pessoa. Cole olhou para a entrada, depois para Lashara e, finalmente, voltou seu olhar para a entrada. Já assisti a filmes de terror antes, ele comentou. No momento em que você diz, vamos entrar, eu respondo com um enfático não. Depois disso, um animal que não se alimentou em séculos devora ambos nós. A sobrancelha de Lashara arqueou. Se for esse o caso, você não deveria entrar. Então, Cole estreitou os olhos. Você não esperava que isso fosse um exemplo de psicologia reversa. O silêncio caiu sobre Lashara. Ela não fez nada, além de se virar e descer para o cofre. Gopi Cole soltou um som angustiante. Que horrível! Eu desprezo isso sem fim. Ele a seguiu para dentro, depois disso sendo um completo idiota. A ausência de cheiro, se não o cheiro em si, foi a primeira coisa que chamou sua atenção. O ar interior era limpo, fresco e isento dos efeitos do tempo. À medida que sua iluminação dançava pelas paredes lisas em talhes detalhados, surgiram cada um gravado com os mesmos símbolos estranhos que haviam sido vistos anteriormente do lado de fora. À sua frente, Lura avançava rigidamente suas pontas dos dedos, traçando linhas delicadas ao longo das paredes, como se estivesse confiando apenas no toque para se orientar. Então, Cole murmurou, quantas verdades horripilantes estamos prestes a revelar. Numa escala de ligeiramente desagradável a, oh meu Deus, todos nós vamos morrer de forma horrível. O fato de Lara permanecer em silêncio era insuportável. O corredor se abria em uma câmara, e a respiração de Cole parou ao notar que as paredes não estavam apenas marcadas com símbolos, pareciam estar vivas com eles. A luz azul pulsava em padrões rítmicos, como se o cofre estivesse respirando. No centro da sala, em um pedestal, algo estava repousando. Aproximou-me dele com passos lentos e medidos, murmurando, ainda está aqui. Cole franziu a testa. Ótimo. Legal. O que é isso? Lyra hesitou. Não era grande, talvez do tamanho de um crânio humano. Escuro e metálico, parecia uma esfera irregular, com inúmeras inscrições finas e aracnídeas cobrindo sua superfície. E embora não estivesse se movendo de alguma forma, parecia estar consciente. Cole lançou-lhe um olhar e perguntou, uma chave para quê? Justo quando ela estava prestes a responder, as luzes se apagaram. Cole se tensionou e perguntou, foi isso? O rosto de Lara ficou sombrio ao perceber que não estavam sozinhos. Então, o som veio novamente, desta vez mais perto, ecoando pela sala, como um batimento cardíaco ominoso. Cole recuou cautelosamente. Para começar, devo dizer que desprezo os eventos iminentes. As luzes pulsaram, o objeto em forma de chave se moveu levemente, como se algo dentro dele tivesse despertado de repente. De repente, de um local profundo dentro do cofre, bem além do alcance de suas lanternas, um som alienígena irrompeu. Havia um som de riçar baixo, e Cole se virou rapidamente para Lara, sua voz tensa. Por favor, me diga que isso é apenas algum tipo de rumba marciano antigo. Ele implorou. Lashara olhou para o horizonte sem piscar, e Cole engoliu em seco. Ele não acreditava. O som de arranhar intensificou e se aproximou mais, e Lara avançou com as mãos levantadas, o ar tremeluzindo com energia contida. Fique atrás de mim, ela sussurrou. Cole avaliou suas alternativas. Correr parecia uma ideia fantástica, mas no momento suas pernas não estavam exatamente cooperando.
Algo respondeu das profundezas do cofre e estava faminto. Cole soltou uma respiração curta. Eu simplesmente quero que você entenda que se conseguirmos passar por isso, vou me mudar para outro planeta. Ao longo de sua vida, Cole havia encontrado muitas coisas aterrorizantes, como tempestades de poeira capazes de despedaçar um homem, purificadores de oxigênio com mau funcionamento, e aquela vez em que experimentou a cachaça marciana e, momentaneamente, acreditou ter alcançado uma dimensão superior. No entanto, este foi de longe o pior de todos. O som de arranhões estava se aproximando, rastejando lentamente pela escuridão em movimentos lentos e deliberados. Cole, em contraste, estava se movendo na direção exatamente oposta de ficar parado. Ok, ele sussurrou, deslocando seu peso de volta em direção à saída. O ar no cofre havia se transformado. Agora sentia-se carregado como os segundos antes de um raio. Leer, no meio de tudo isso, permaneceu imóvel, seus olhos brilhando levemente, enquanto ela rastreava o que se aproximava deles. Correr é uma estratégia de sobrevivência de primeira linha, uma opção fantástica, e provavelmente nossa melhor aposta. Cole gemeu, mas Lashara permaneceu imóvel. Correr não vai te ajudar, no entanto, porque todo mundo sempre diz isso. Correr realmente ajuda em 90% das situações. Urso faminto. Corra. X furioso. Corra. Pesadelo alienígena emergindo da escuridão. Corra. Mais uma vez, o cofre foi perfurado por um som sibilante, desta vez se aproximando e ressoando através das paredes de metal. O som era baixo e úmido, como o ar escapando de uma ferida, e Cole apertou o punho em torno de seu cortador de plasma, embora não soubesse se seria eficaz contra o que quer que fosse. Finalmente, Lur falou. Cole a ignorou abruptamente e deu um passo para trás. É por isso que os humanos falham miseravelmente em cenários de terror. Seguimos cegamente as instruções enigmáticas do alienígena para permanecermos imóveis enquanto o monstro avalia nossa atratividade. Lashar aspirou o ar pelo nariz como se ele fosse a pessoa mais inconveniente que ela já havia encontrado. Seu corpo longo e segmentado assemelhava-se a um híbrido monstruoso de uma centopeia e uma máquina, e seus membros estavam cobertos por placas quitinosas finas. Dezenas de olhos vermelhos brilhantes piscaram em existência ao longo de seu corpo em transformação, enquanto emergia da escuridão movendo-se a uma velocidade vertiginosa. As mandíbulas da criatura eram como uma bagunça confusa, clicando juntas enquanto sondava o ar. Cole soltou um som sufocado da garganta enquanto dizia, não. Então a criatura avançou e Lashara reagiu instantaneamente, movendo-se mais rápido do que qualquer um poderia. Ela levantou uma mão enquanto o ar estalava ao seu redor. Justo quando Cole estava prestes a reagir, Lashara agarrou seu braço e o puxou para o lado, dizendo, move. Cole mais tarde se arrependeu de não ter começado com essa instrução, porque uma onda de energia violeta atravessou a sala e atingiu a criatura, fazendo-a ser lançada para trás, e seu corpo segmentado se contorcer contra o chão. Cole estava quase certo de que o som que a criatura fez atrás dele significava "Vou te comer agora". Enquanto se apressavam pelo corredor, as luzes azul pálido piscavam de forma errática, e Cole se perguntava se alguém poderia identificar o que era. Embora ele ofegasse por ar, Lizra não mostrava sinais de desacelerar. Um guardião de quê? Ele disse. O cofre Cole prometeu. É fantástico. Claramente este não é um monstro comum. É uma besta pesadelo antiga, afirmou o guardião, sua voz cheia de ameaça. As numerosas pernas da criatura se moviam com uma precisão aterrorizante pelo chão de metal, enquanto Cole se atrevia a olhar para trás. Sim, definitivamente está nos alcançando. A mandíbula de Lara se contraiu enquanto ela respondia. Ainda não. Ainda não. Que resposta terrível.
Cole permaneceu em silêncio enquanto Lera guiava Cole destemidamente para a esquerda, enquanto o guardião saltava suas numerosas extremidades, raspando contra as paredes atrás deles. Faíscas choviam do céu, iluminando o local onde haviam estado momentos antes. Ok, ele sussurrou. Nova ideia. Ele gritou de uma maneira digna, o que era completamente diferente. A passagem deveria ter terminado, mas em vez disso, havia um enorme abismo à frente deles mais profundo do que Cole jamais tinha visto. E Lear parou abruptamente, quase fazendo Cole colidir com ela. O cofre era muito maior do que ele havia imaginado. De fato, era enorme. E abaixo deles, a estrutura se estendia nas profundezas da escuridão. E no meio de tudo isso, pendurado por enormes cabos entrelaçados, havia uma torre. Sua superfície estava adornada com símbolos antigos e pulsava com a mesma luz azul inquietante que iluminava as paredes do cofre. No entanto, em contraste com o resto do cofre, este objeto parecia estar vivo. Seus pulsos eletrônicos enviavam ondas de choque de eletricidade pelos cabos que o mantinham no lugar. Cole olhou com incredulidade. Não suponho que isso seja uma coisa boa. O rosto de Lear se contorceu em uma grimace. O cofre está acordando. Cole implorou para que você não dissesse nada tão ameaçador. Enquanto isso, atrás deles, o guardião emitiu um grito ensurdecedor. Cole se virou rapidamente para ver o monstro acelerar pela curva. Lear levantou uma mão e atacou novamente. Mas desta vez, a energia que ela liberou era uma tempestade, não um pulso. Um raio violeta disparou de suas pontas dos dedos, flutuando pelo ar como um ser vivo. Ele atingiu o guardião no meio do ataque, fazendo o enorme monstro colidir com a parede do cofre em uma explosão de energia. O guardião mal se movia, enquanto Cole protegia os olhos do Flash, sentindo a carga estática percorrer sua pele. Seus membros tremiam e sua armadura metálica fumegava do impacto. Mas, apesar do dano, ele rosnou. Cole exalou com força o som, como uma máquina se esforçando contra seus limites. Ótimo. Por enquanto, isso era suficiente. O que vem a seguir, Lear, hesitou antes de responder. Ela desviou o olhar para a borda do abismo, encarando a espiral pulsante abaixo. Em voz baixa, ela sussurrou. Vamos mais fundo. Cole fixou os olhos nela depois, no abismo aterrorizante, e finalmente no enorme inseto extraterrestre assassino que ainda se contorcia atrás deles. Ele murmurou. Claro que sim. Cole tinha um histórico de decisões imprudentes. Ele havia apostado uma semana de ração em um jogo de cartas que não compreendia. Ele havia testado um jetpack com defeito sem revisar completamente o manual de segurança. Acontece que as páginas 34 a 47 eram extremamente significativas, e em um ataque de fome extrema, ele uma vez tentou consumir barras de proteína sintética que estavam além da data de validade. Com a mão correndo pelo rosto, Cole perguntou: Você já pensou, nem que seja por um segundo, que talvez devêssemos tentar uma abordagem diferente? Lishara virou-se para ele completamente indiferente ao enorme abismo à sua frente. Enquanto ele estava à beira de um abismo alienígena, um guardião meio morto se contorcendo atrás dele, e Lishara, insistindo que precisavam ir mais fundo a situação, se tornava cada vez mais absurda. Cole fez um gesto nebuloso e cansado e disse: Claro que há. Vamos apenas voltar para a minha cabana, selá-la, agir como se nunca a tivéssemos encontrado e enfrentar o maior perigo para nossa sobrevivência, meu jantar pegando fogo. Lera estreitou os olhos iluminados de violeta e disse: Você não entende. A ativação do cofre não foi aleatória. Cole suspirou e olhou por cima do ombro. Acho que nosso amigo pesadelo de múltiplas pernas realmente não está feliz conosco, ele disse. Lishara não hesitou.
e deu um passo à frente, pressionando uma mão contra a parede ao lado deles. Eu temia que você fosse dizer isso. Atrás deles. O guardião soltou um fraco gemido metálico. Cole mal teve tempo de gritar: "Oh, não, 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 não!" Antes que o chão se rompesse, e ele ficou surpreso quando os símbolos em sua superfície brilharam movendo-se e rearranjando-se como metal líquido. Então o chão sob eles também se moveu. Pelo menos Cole sentiu a força do pouso deles. A precisão graciosa com que Lishara pousou deu a impressão de que ela havia antecipado o pouso. Enquanto tudo isso acontecia, Cole pousou como um drone de carga quebrado. Ele rolou para as costas e gemeu. Ai! Mesmo que ele tenha gritado, ai, 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 Lier não lhe deu atenção e começou a examinar o ambiente desconhecido. Nunca tinham visto nada parecido com a enorme câmara em que haviam caído. À medida que se estendiam para cima em padrões espirais, as paredes pulsavam com energia. A área era dominada por um enorme console zumbidor que estava ligado à torre acima deles através de um labirinto de cabos. E havia um homem de costas para eles em pé diante daquele console. Cole se sentou imediatamente. Bem, não estamos sozinhos. Alguém se virou. Sua pele azul prateada e olhos de fogo dourado os tornavam quase tão imponentes quanto Leara. Seus movimentos eram regulados e exatos, em contraste com a flexibilidade de Leara. Seus troncos e braços eram parcialmente mecanizados com placas de metal brilhantes que emitiram um leve brilho, alimentadas pela mesma energia que mantinha o cofre funcionando. Um tom frio e calculista saiu da voz do estranho. Cole estreitou os olhos e apontou que já era tarde demais. Ótimo. Que maravilhoso ouvir isso. Muito reconfortante. Mas Liara havia parado de se mover completamente. Shhh! Ela sussurrou. A pessoa desconhecida inclinou a cabeça. Você se lembra? Cole olhou para os dois. Claro, parece que omiti uma parte crucial da história de fundo. Uma sombra caiu sobre o rosto de Lera. Como guardião do cofre, ele era como nós. Cole assentiu lentamente. Claro, ele é basicamente seu ex-colega de trabalho. O fato de Lera ter permanecido em silêncio dizia muito. Venier avançou. O conhecimento contido no cofre nunca foi destinado a ser mantido em segredo. Todos os outros estavam aterrorizados. Por medo de nossos potenciais eu. Os orbes dourados em seus olhos se moveram para encontrar o monitor. De qualquer forma, não estou assustado. Enquanto sussurrava para Lishara, Cole se inclinou extremamente perto. A partir de agora, parece que vamos ser vaporizados. Quão terrível é isso? Muito ruim, pequena Lara afirmou. Valith apontou. Uma onda de energia percorreu o cofre, fazendo-o tremer. Como se o tecido da sala estivesse se distorcendo, o ar ao redor deles ficou pesado. Quando Cole se aproximou de seu cortador de plasma, seus dedos tremiam. Vamos lá. Alguém tem uma ideia que não inclua morrer tragicamente. Lara se mexeu. Vale não teve tempo de responder. Ela apenas levantou ambas as mãos, desencadeando uma explosão de energia violeta por toda a área. A explosão ecoou pela sala, colidindo com Vale e o derrubando para trás. A tela atrás dele piscou seus ícones, falhando de maneira errática. Cole se levantou. Sim, estou ajudando. O cortador de plasma foi descarregado. Uma explosão de luz azul intensa atingiu o painel exposto do console, enviando faíscas por toda a sala. O disparo não foi exato, e para ser honesto, ele não sabia se teria algum efeito. Vale se virou para enfrentá-los, rosnando, mas seus movimentos eram desajeitados, e suas modificações mecânicas piscavam com energia aleatória. Uma mulher chamada Lera avançou. Vale, isso está feito. Enquanto Vale cambaleava a luz em seus olhos dourados, desapareceu.
Sua expressão vacilou pela primeira vez e ele finalmente cedeu e desabou. O cofre tremeu. Uma luz suave começou a substituir a energia pulsante que antes era forte dentro das paredes. A pressão do ar diminuiu e o zumbido trêmulo das máquinas parou. Por aquilo que parecia uma eternidade, ninguém falou. Depois disso, Cole exalou. Certo, foi quase perto demais. Lashara, com o rosto uma máscara, ajoelhou-se ao lado do corpo sem vida de Violet. Despertar algo que nunca deveria ter sido despertado era algo pelo qual ele estava disposto a arriscar tudo. A nuca de Cole foi acariciada por Cole. Sim, eu estava me perguntando se deveríamos apenas fechar isso permanentemente. Lara estava insegura. Ela estendeu a mão e tocou o console com movimentos longos e deliberados. Quando as luzes se apagaram e as fechaduras foram desligadas, os símbolos desapareceram. A ameaça se foi. Finalmente, havia terminado. Ao retornar para a cabana, Cole se acomodou precariamente em sua antiga cadeira, saboreando uma horrível e murcha aproximação de café marciano. Enquanto ela estava de pé na entrada, Lashara olhou para as aparentemente infinitas dunas de areia. Desde então, você mudou. Colin franziu a testa. Mesmo agora sinto-me como o completo idiota que esteve perigosamente perto de ser devorado por uma centopeia metálica gigante. Apenas um leve tremor nos lábios de Lashara. Outro suspiro escapou dos lábios de Cole. Então, o que você vai sair para conduzir mais negócios extraterrestres inexplicáveis? Ele encontrou o olhar de Liara. Talvez eu deva ficar por enquanto. Colin lançou um olhar cansado. Gradualmente um sorriso se espalhou pelo seu rosto. Isso é novo? E a paisagem marciana agora parecia menos solitária do que há anos.